Pessoal, estamos aqui para mais um Botanicamente Falando, para tratar hoje de uma planta chamada moringa. Esse vídeo será complementado depois pelos professores Patrícia Paiva e Tiago Napoleão, do Departamento de Bioquímica. Eles vão falar um pouco para vocês sobre as pesquisas que eles desenvolvem com essa planta chamada moringa. A moringa oleífera da família Moringaceae é uma planta exótica. Ela não ocorre naturalmente na flora brasileira. É uma planta que foi trazida de outro local para o Brasil, em função de suas diversas propriedades amplamente utilizadas pela população. A moringa, ela é originalmente de ambientes semiáridos, da África e da Ásia. Então, portanto, se adaptou muito bem às condições que a gente tem aqui no Nordeste. A moringa, ela produz um fruto que lembra muito uma vagem, ou seja, um legume. Não é um legume, mas lembra um legume. Para quem conhece ingá de corda, o fruto da moringa lembra muito o ingá de corda. A família Moringaceae é uma família bem pequena, com poucas espécies, e é uma família filogeneticamente relacionada com a família Caricaceae. São grupos irmãos. E a família Caricaceae é a família do mamão. Exatamente, aquele mamão que a gente come todos os dias. Então, a moringa, que é o objeto de estudo de vários pesquisadores, tem diversas propriedades importantíssimas, inclusive amplamente utilizada como fitoterápico. Tanto é que a Anvisa, ano passado, baixou um decreto controlando a venda de produtos fitoterápicos a partir de moringa, devido à ampla utilização e ainda poucos resultados científicos que atestem a sua validade como medicamento. Outro uso da moringa muito importante é que ela é utilizada para limpeza de água, exatamente. E essa é uma das razões que ela é amplamente utilizada em comunidades carentes da África e da Ásia e também utilizada aqui no Brasil. Tem uma série de propriedades e amplamente estudadas e que precisam ser mais estudadas. Então, a partir de agora, quem vai falar um pouco mais da moringa oleífera, a moringa que a gente tem aqui cultivado no Brasil, inclusive tem algumas plantas ali no campus da UFPE e, portanto, pode ser utilizada na arborização urbana. Então, quem vai falar das propriedades químicas e bioquímicas da moringa são os professores Patrícia e Tiago, no vídeo que vem em seguida. Tchau para vocês. Mais informação, botanicamente falando, e agora, bioquimicamente falando. Abraço, cuidem-se, mantenham-se em segurança, sempre. Olá pessoal, hoje vamos falar nesse vídeo sobre os estudos que estamos desenvolvendo com as folhas da moringa oleífera. Essas folhas, elas são comercializadas em formas de chá, cápsulas, farinha, e são indicadas para os mais diversos fins. Nos incomodava terrivelmente a falta de estudo sobre a segurança desse uso. E não foi surpreendente para nós que a Anvisa realmente tenha proibido essa comercialização. Então, há cerca de 2 anos atrás, antes da proibição da Anvisa, iniciamos os estudos nessa abordagem, o grupo que eu chamo Grupo Folhas, que então determina essa segurança do uso. Daí eu convidei agora 2 alunos que trabalham nessa linha para falarem sobre seus projetos de pesquisa. Meu nome é Matheus Cavalcante, eu sou formado em Biologia pela UFPE e sou estudante de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas com ênfase em Química Aplicada à Saúde. Sou orientado pela professora Patrícia Paiva, que me convidou para falar um pouco do meu projeto de mestrado para vocês. O meu objetivo é avaliar a toxicidade de preparações obtidas a partir das folhas de moringa oleífera. As folhas dessa planta elas já são comercializadas e utilizadas pela população para diversos fins. Fins nutricionais, para dieta, o seu chá, a farinha bruta, já apresentaram também propriedades terapêuticas, como por exemplo antimicrobiana, anticancerígena, antioxidante, enfim. Inclusive em muitos lugares do mundo ela é conhecida como planta milagrosa devido às propriedades que apresenta. Só que o nosso questionamento foi o seguinte: qual é o nível, até quanto eu posso utilizar essa planta e até quanto eu posso utilizar de forma segura? Uma coisa que eu falo para todas as pessoas é que a diferença entre o remédio e o veneno pode ser a dose. Então, se expor a concentrações muito altas de alguns compostos, mesmo que sejam compostos de origem natural, que muita gente pensa que não pode fazer mal algum,
né? Eu gosto de citar o exemplo do chá de boldo, que se for utilizado em altas concentrações, em altas doses ou de forma muito frequente, ele pode provocar danos ao fígado, ele pode ser hepatotóxico, apesar de ser de origem natural. Então, o objetivo é assegurar a utilização dessas preparações, uma vez que elas são utilizadas pela população, para além de parâmetros bioquímicos, hematológicos, fisiológicos, a gente também tem o objetivo de analisar a genotoxicidade. A gente sabe que a nossa molécula de DNA ela está exposta a diversos fatores que podem provocar danos e que ela é excelente em corrigir esses danos. Mas pensa comigo, uma vez que eu aumento a exposição a fatores que podem provocar danos ao DNA, que a gente conhece como fatores genotóxicos, aumenta também a probabilidade de ocorrer algum dano nessa fita de DNA e o comprometimento de algum gene que exerce alguma função importantíssima para a célula e para o organismo. E aí, com isso, a gente consegue prevenir o quê? Alguma instabilidade gênica, alguma mutação que, inclusive, pode provocar alguma complicação maior, como uma doença que a gente bem conhece, que é o câncer. Então, para além de fatores como fatores fisiológicos, o nosso objetivo também é analisar a toxicidade a nível de DNA. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Robson. Eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas e integrante do grupo de pesquisa de bioquímica de proteínas da Universidade Federal de Pernambuco. Eu praticamente trabalho com as folhas de moringa oleífera, desenvolvendo trabalhos com toxicidade. Então, nós analisamos a toxicidade aguda e subaguda de preparações enriquecidas de proteínas obtidas das folhas de moringa oleífera. As toxicidades que a gente realiza lá no laboratório é a toxicidade aguda, onde administramos essas preparações proteicas uma única vez nos animais e analisamos alguns parâmetros após 14 dias dessa administração. E também fazemos a toxicidade subaguda, que nós administramos diariamente essas preparações por um período de 28 dias e depois analisamos os parâmetros bioquímicos, hematológicos e histológicos desses animais. Nós também trabalhamos com a bioenergética mitocondrial, onde verificamos alguns parâmetros, se essas preparações alteraram o inchamento mitocondrial, permeabilidade de membrana e também algumas enzimas relacionadas ao balanço redox, como por exemplo a glutationa, a catalase e a superóxido desmutase. Já vimos também na literatura que as folhas de moringa oleífera são bastante consumidas por grávidas, seja para enriquecer o leite ou como uma alta fonte de ferro. Nós já sabemos que nas folhas tem. Então utilizamos um modelo de ratas grávidas com inflamação induzida por LPS, onde nós tratamos essas grávidas e verificamos com essas preparações e verificamos se iremos, na verdade, verificar se essas preparações foram capazes de alterar ou não algumas características existentes na prole, porque já sabemos que ratas grávidas com inflamação desencadeia algumas alterações na prole, como por exemplo a hipertensão arterial. Então, pessoal, além desses estudos para determinar a segurança no uso das folhas da moringa, lá no laboratório a gente tem vários outros, principalmente com as sementes e com as flores da moringa. Com as sementes porque elas são ricas em lectinas, aquelas proteínas que eu falei para vocês lá no primeiro Bioquimicamente Falando. E aí essas lectinas da moringa têm várias propriedades, como no tratamento da água, atividade inseticida contra o Aedes aegypti e atividade antimicrobiana. Mas isso a gente vai falar em outro Bioquimicamente Falando, que a gente vai publicar em breve sobre as sementes da moringa. Então espero que estejam todos bem, né? Todos em casa, e é isso, até a próxima.